Olá pessoal, sou o pastor messiânico Jonathan e hoje quero trazer aqui, agora um estudo bíblico sobre a vida do apóstolo Paulo. Hoje trataremos um pouco da vida deste homem que os seus ensinos atravessam gerações, e que a sua sinceridade foi tamanha ao ponto de ter as suas palavras consideradas como palavra de Deus. Então, o apóstolo Paulo, ele foi um homem que procurou fazer a vontade de Deus como se deve. Então, hoje aqui, eu quero trazer um pouquinho da vida do apóstolo, ok? Mas eu quero aqui também me desfazer de uma declaração que a própria igreja diz, que o apóstolo Paulo, ele, depois de ter se convertido a Cristo, nunca mais ele pregou a favor das leis de Moisés. É o que a igreja da atualidade ensina. Mas o ponto é aonde, quando e como surgiu essa ideia. Essa ideia realmente é verdadeira? Então, para vocês terem ideia, as doutrinas, os ensinamentos das igrejas estão voltados, todos eles estão voltados para esse rumor, essa mentira, ok? Estão voltados para essa mentira. Então, a vida do apóstolo Paulo vai provar que ele nunca, jamais falou contra as leis de Moisés. Coisa que a igreja da atualidade, por que não dizer a maioria, prega contra. Porque na verdade o rumor de que o apóstolo Paulo estava pregando contra as leis de Moisés surgiu justamente em seu período, enquanto ele estava vivo. E nós vamos ver aqui como foi que surgiu. A origem desse rumor encontra-se aqui em Atos dos Apóstolos. Preste atenção. Atos dos Apóstolos, capítulo 21, versículo 17 até o 26. Vamos ler um pouquinho aqui agora. Olha aqui, ó. E logo que chegamos a Jerusalém, os irmãos nos receberam de muito boa vontade. E no dia seguinte, Paulo entrou conosco em casa de Tiago, e todos os anciãos vieram ali. E havendo-os saudado, contou-lhes por miúdo o que por seu ministério Deus fizera entre os gentios. Perceba que o apóstolo estava aqui contando aos seus companheiros, com detalhes, tudo que Deus fez através do ministério dele para os não-judeus. Ok? Vamos lá. Versículo 20. E ouvindo eles, glorificaram ao Senhor. E disseram-lhe: Bem vês, irmão, quantos milhares de judeus há que creem, e todos são zelosos da lei. Olha que coisa interessante. Vários judeus creram nos ensinos do apóstolo Paulo, e todos eles manteram um zelo pela lei. De que lei ele está falando aqui? A lei de Moisés. Vamos lá. Versículo 21. E já acerca de ti foram informados de que ensinas
todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Esse foi o rumor que apareceu contra o apóstolo Paulo ainda em vida. Ou seja, essa ideia de que o apóstolo Paulo estava fazendo os judeus se apartarem da lei para seguir a Cristo, surgiu no período do apóstolo Paulo. E você sabia que essa ideia, ela é até hoje aceita pela Igreja Reformada? Ela é aceita pela presbiteriana. Judeu, se quiser servir a Cristo, tem que deixar os costumes de Moisés. É o que a Igreja Presbiteriana ensina. É o que a Igreja Pentecostal ensina. Não é? Então, meus queridos, no versículo 21, veja que havia esse rumor naquele período. E houve uma classe de judeus que acreditaram nesse rumor. Olha que coisa interessante. Eles acreditaram nesse rumor. E quem foi essa classe? Os essênios. Os essênios que viveram no período do apóstolo Paulo acreditaram que ele realmente estava ali pregando contra as leis de Moisés e contra a circuncisão. Se você for parar para pesquisar um pouco em alguns documentos do Mar Morto, você vai ver que os essênios não aceitaram as epístolas do apóstolo Paulo. Por que não aceitaram? Porque deram ouvidos a esse rumor e pensaram que Paulo estava pregando contra a circuncisão e contra as leis de Moisés. Imediatamente, eles, os essênios, interpretavam Moisés usando apenas os evangelhos. Eles usavam apenas os evangelhos e descartavam todas as cartas do apóstolo Paulo. Eles não queriam saber dessas cartas. Deram ouvidos, mas interpretavam de acordo com os ensinamentos de Cristo. Ok? Então não posso dizer que eles foram condenados, pois a intenção foi boa. A intenção foi de manter as práticas das leis de Moisés vivas. Então os essênios, eles têm essa questão de espiritualidade judaica, estritamente judaica. Inclusive, eles têm uma base muito forte nos 4 evangelhos. Mas vamos lá. Versículo 21, vamos repetir aqui. E já acerca de ti, foram informados de que ensinas todos os judeus que estão entre os gentios a apartarem-se de Moisés, dizendo que não devem circuncidar seus filhos, nem andar segundo o costume da lei. Perceba que este rumor surgiu quando o apóstolo Paulo foi fazer as suas viagens. Os judeus que tinham inveja dele, queriam denegrir a sua imagem, né? Começaram a sujar o apóstolo. E imediatamente, quando ele volta para Jerusalém, a cidade em peso já o recebe de mau grado. Apesar que haviam ali judeus que eram zelosos da lei. Né? Aí no versículo 22, olha aí que interessante. Ó. Que faremos, pois? Preste atenção. A sugestão desse companheiro do apóstolo Paulo. Olha a sugestão dele aqui. Ó. Que faremos, pois? Em todo caso, é necessário que a multidão se ajunte, porque terão ouvido que já és chegado.
Ou seja, eles saberiam que o apóstolo Paulo havia chegado. Então era necessário que houvesse ali o ajuntamento de pessoas para ouvirem a ele. Não é? Mas vamos continuar aqui. Versículo 23. Faze, pois, isto que te dizemos. Temos 4 homens que fizeram voto. Toma estes contigo e santifica-te com eles. E faze por eles os gastos para que rapem a cabeça, e todos ficarão sabendo que nada há daquilo de que foram informados acerca de ti, mas que também tu mesmo andas guardando a lei. Perceba que a sugestão que o apóstolo Paulo recebeu aqui, para se desfazer desse maldito rumor que até hoje, até a data de hoje, é espalhado no meio da igreja, como água se espalha na rua, esse maldito rumor, essa mentira descabida, o apóstolo Paulo tomou essa atitude para provar que isso era mentira. Esse aqui foi um testemunho que o apóstolo Paulo deu no âmbito do sagrado. Olha que coisa interessante. Isso aqui é a vida do apóstolo. Né? O apóstolo Paulo. Vamos lá. Versículo 25. De Atos dos Apóstolos, capítulo 21. Vamos lá. Todavia, quanto aos que creem dos gentios, já nos havemos escrito, e achado por bem que nada disto observem, mas que só se guardem do que se sacrifica aos ídolos, do sangue, do sufocado e da fornicação. Versículo 26. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo. Ele entrou aonde? No templo. No período dele aqui, o templo ainda existia. Olha que coisa interessante. Ele foi e entra no templo e faz justamente um voto judaico para provar àquelas pessoas, com A mais B, que ele nunca, jamais, ensinou nada contra as leis de Moisés. Nunca. E a igreja, até hoje, faz como os essênios fizeram. Dá ouvidos a esse maldito rumor. Porque naquele período, esse rumor existia, e os essênios com certeza existiam no período dele. Por esse motivo, rejeitaram as epístolas do apóstolo Paulo. Ou seja, a igreja da atualidade, ela vive uma contradição. Ensina que o apóstolo Paulo pregou contra as leis de Moisés, mas ao mesmo tempo aceita as cartas do apóstolo Paulo. Então vamos ver aqui. No versículo 26 ainda, né? Vamos lá. Então Paulo, tomando consigo aqueles homens, entrou no dia seguinte no templo, já santificado com eles, anunciando serem já cumpridos os dias da purificação. E ficou ali até se oferecer por cada um deles a oferta. Então perceba que o apóstolo Paulo entra no templo, faz a oferta. O que era necessário para fazer essa oferta? Você vai ver essa oferta de Nazireu, os gastos para o voto de nazireado, justamente no livro de Números, capítulo 6. Do versículo 1 ao 11, você verá ali os gastos para o voto de nazireado. E o apóstolo Paulo justamente pegou todos esses gastos e foi fazer ali o que ele tinha de fazer para provar que ele estava obedecendo às leis de Moisés. Que ele estava ensinando a favor dessas leis, nunca as negando.
É isso que as pessoas não conseguem entender, meus queridos. As pessoas pensam que os escritos apostólicos falam contra Moisés, falam contra os mandamentos que Deus entregou a Moisés. Se fosse dessa forma, não haveria sentido algum em o apóstolo Paulo viver uma vida inteira como judeu. Ele viveu uma vida inteira como um legítimo judeu. Entende? As pessoas dizem, não, ele fez isso porque ele estava com medo da morte, estava com medo de morrer. Acha mesmo se ele tivesse medo da morte, ele também não teria negado a Cristo? Vamos ver aqui uma coisinha bem interessante. No livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 22, versículo 3, o apóstolo Paulo, ele vai dizer assim, olha, quanto a mim, sou judeu, ele disse, sou judeu, mesmo depois de ter se convertido a Cristo. Quanto a mim, sou judeu, nascido em Tarso, não é Israel, é Tarso da Cilícia. Nesta cidade, criado aos pés de Gamaliel, instruído conforme a verdade da lei de nossos pais. Verdade da lei. A verdade da lei. É isso que ele chama aqui, preste atenção. Zeloso de Deus, como todos vós hoje sois. Então o apóstolo Paulo aqui, ele está dando uma confissão pública diante da multidão que o prendeu. Mas vamos ver aqui uma outra confissão do apóstolo Paulo. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 23, versículo 6, diz assim: E Paulo, sabendo que uma parte era de saduceus e outra de fariseus, clamou no conselho: Homens e irmãos, eu sou fariseu, filho de fariseu. No tocante à esperança e ressurreição dos mortos, sou julgado. Olha que coisa interessante. Ele disse, eu sou fariseu. Ele disse isso depois de ter dito, eu sou judeu. O apóstolo Paulo, em nenhum momento, teve a intenção de, por assim dizer, criar uma nova religião. A intenção do apóstolo Paulo foi anunciar Cristo. Foi mostrar o Evangelho através de quê? Através do Pentateuco, através da Torá, pois em seu período não existia, em hipótese nenhuma, Novo Testamento. Até porque ele foi o autor desse testamento. Ele e alguns outros apóstolos, Ele foi um dos autores que mais escreveu o Novo Testamento. Então, quando paramos para examinar um pouquinho isso, vamos ver que o apóstolo Paulo jamais negou a sua comunhão judaica com Cristo. Aonde que eu posso provar isso? Vamos lá. Em primeiro lugar, eu vou mostrar aqui o apóstolo Paulo defendendo a prática das festas judaicas para os não-judeus. Em segundo lugar, vou mostrar o apóstolo Paulo defendendo, melhor dizendo, ensinando a igreja primitiva guardar o dia de sábado.
E depois vou mostrar o apóstolo Paulo praticando as festas judaicas, mesmo depois de servir a Cristo. Olha que coisa interessante, não é? Vamos lá. Primeira parte, Colossenses, capítulo 2, vamos lá. Versículo 8 ao 17. Vamos lá. Colossenses 2, 8 ao 17. Presta atenção aqui, ó. Tende cuidado para que ninguém vos faça presa sua, por meio de filosofias e vãs sutilezas. Filosofias e vãs sutilezas. O que são vãs sutilezas? Palavras bonitas. Isso nós vemos muito nas igrejas de hoje. As igrejas de hoje viraram receita médica. Sabia? Nossa, pastor, como assim? Hoje a medicina, ela receita cultos evangélicos para um doente com depressão. Igreja hoje virou receita médica. Para você ter ideia. Palavras bonitas, palavras de massagem de ego, né? Palavras que vão aparentemente tocar no coração do homem. O nome disso chama-se oratória. E o apóstolo Paulo fala: cuidado. Cuidado para que ninguém faça vocês de presa por meio de filosofias e palavras bonitas. E ele vai dizer mais: segundo a tradição dos homens, segundo os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo. Olha que coisa interessante. Cuidado para que você não seja presa fácil para essas filosofias que existem aí afora, para essas palavrinhas bonitas que os pastores falam, né? Cuidado. Quem está dizendo isso para você não sou eu, o pastor Jonathan, é o apóstolo Paulo. Vãs sutilezas, palavras bonitas, né? Mas vamos lá continuar aqui. E também, segundo a tradição dos homens. Tradição dos homens. O que é que a igreja pentecostal ensina? A igreja pentecostal ensina o seguinte. Perdão aí os meus irmãos pentecostais, mas eu tenho que falar. Diz assim, ó. Que a lei de Moisés passou, né? Logo, uma vez que ela passa, eu não preciso obedecê-la. Sendo que isso vai totalmente contra aquilo que Cristo ensinou e o que os profetas falaram. Aonde, pastor, que isso vai contra? Vamos lá. Mateus, capítulo 15. Aqui, ó. Mateus, capítulo 15, a partir do versículo 1. Vamos lá. Então chegaram ao pé de Jesus uns escribas e fariseus de Jerusalém, dizendo: por que transgridem os teus discípulos a tradição dos anciãos? Pois não lavam as mãos quando comem pão. Ele, porém, respondendo, disse-lhes: por que transgredis vós também o mandamento de Deus pela vossa tradição? Porque Deus ordenou, dizendo: honra teu pai e tua mãe. E quem maldisser ao pai ou à mãe certamente morrerá. Mas vós dizeis: qualquer que disser ao pai ou à mãe, é oferta ao Senhor, o que poderias aproveitar de mim? Esse não precisa honrar nem a seu pai, nem a sua mãe. E assim
invalidastes pela vossa tradição o mandamento de Deus. Hipócritas. Olha que Jesus ele vai chamar pessoas que ensinam a invalidação dos mandamentos de Deus de hipócritas. Vamos lá. Hipócritas. Bem profetizou Isaías a vosso respeito, dizendo: este povo se aproxima de mim com a sua boca e me honra com os seus lábios, mas o seu coração está longe de mim. Mas em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos dos homens. A igreja da atualidade de hoje ensina que as leis de Moisés passaram. Logo, esse ensino anula a observância do sábado, das leis alimentares. E o que é que Cristo diz para um ensino assim? Qualquer ensino que tenha o objetivo de anular esses mandamentos que Deus entregou a Moisés lá no Monte Sinai, qualquer objetivo, qualquer ensino, ele chama de hipocrisia, mentira, balela. É isso que essa liderança é, hipócrita. Vamos lá. Vamos continuar na vida do apóstolo Paulo aqui, né? Mas antes também eu quero aqui passar um outro texto, para vocês verem que essa ideia de que a lei foi desfeita lá no madeiro, que nós não precisamos mais observá-la. Vamos lá. Isso vai contra os profetas também. Salmos de número 89, versículo 34. E para constar, Salmos também tem profecia, viu? E o próprio Cristo chama Davi de profeta. Por esse motivo eu estou chamando de profeta. Ok? Salmos de número 89, versículo 34. Vamos lá. Para provar que a lei de Moisés jamais passaria. Olha aqui que coisa interessante. Salmo 89, versículo 34. Não quebrarei a minha aliança. Não alterarei o que saiu dos meus lábios. Olha que coisa forte. Então, a igreja diz que Cristo alterou. A igreja diz que Cristo alterou. A Bíblia diz que jamais seria alterado. Então, assim, eu prefiro muito mais ficar com as Escrituras. Pastor, mas as pessoas gostam muito de usar Hebreus capítulo 7. Mas se você não sabe, Hebreus capítulo 7, 8 e 9 estão a favor do profeta Ezequiel, capítulo 7, versículo 26, que se refere à mudança da lei sacerdotal. O que iria mudar era a lei do sacerdócio, ou seja, o templo iria passar, o templo não existiria mais. Então, mas de que aliança está sendo falada aqui? Vamos ver? No livro de Deuteronômio, capítulo 9, explicando Salmos 89 e 34. Deuteronômio 9, versículo 9. Vamos ver uma coisinha aqui, que as leis de Moisés são a tábua da aliança. São as tábuas da aliança. Ou seja, quem tem uma aliança com Deus obedece a essas leis. Vamos lá. Subindo eu ao monte a receber as tábuas de pedra, as tábuas da aliança que o Senhor fizera convosco. Então fiquei no monte 40 dias e 40 noites. Pão não comi e água não bebi. Perceba que Moisés, ele está deixando claro que essas tábuas, elas simbolizavam a aliança que o povo teria com o Criador. Aliança essa
que a igreja quer quebrar, ensinando ao povo o abandono dessas leis, ok? Vivendo em um espírito de engano. Mas vamos lá. Agora voltando para a epístola de Paulo aos Colossenses, no capítulo 2, e a partir agora do versículo 9, até agora, nós demos a explicação do capítulo 2, versículo 8 de Colossenses. Ok? Então vamos lá. Capítulo 2, versículo 9 da epístola de Paulo aos Colossenses diz assim: porque nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade, e estais perfeitos nele, que é a cabeça de todo principado e potestade, no qual também estais circuncidados com a circuncisão, não feita por mão no despojo do corpo dos pecados da carne, pela circuncisão de Cristo. Sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitastes pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. E quando vós estáveis mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, vos vivificou juntamente com ele, perdoando-vos todas as ofensas. Ou seja, a partir do versículo 9 até o versículo 13, o apóstolo Paulo está ali se referindo sobre quem é Cristo. Ok? Agora vamos para o versículo 14. O versículo 14 ao 17, que é o versículo chave, que a igreja ama usar para dizer que o apóstolo Paulo está aqui falando contra as leis de Moisés. Se você for parar para ver todo o contexto, que aqui nós lemos a partir do versículo 8, mas se você for parar para ler a partir do versículo 1, você verá que em momento algum dessa epístola, o apóstolo Paulo está falando contra o judaísmo. Momento nenhum aqui você vai ver o apóstolo Paulo falando contra o judaísmo. O que você vai ver no versículo 8, ele falando contra filosofias, palavras bonitas, tradição de homens e rudimentos do mundo, regras que o mundo apresenta. Quer um exemplo de uma regra que o mundo apresenta? Homem só é homem se quando a mulher chegar para ele, ele não souber dar um não. Aí isso é homem de verdade. Isso é uma regra que o mundo tem para apresentar às pessoas, meus queridos. Então Paulo diz: não se deixe ser presa, não vire uma presa fácil para filosofias, palavras bonitas, tradição de homens e regras do mundo. Não se afaste dessas coisas. Vamos continuar agora aqui no versículo 14. Vamos lá. Havendo riscado a cédula que era contra nós, nas suas ordenanças, a qual de alguma maneira nos era contrária, e atirou do meio de nós, cravando-a na cruz. Olha aqui, ordenanças. De que ordenança está sendo falada aqui? A palavra ordenanças aqui, ela vem da palavra grega dogmasin, que significa regras de homens, leis de homens. Ou seja, isso aqui tem a ver com ensinos dos fariseus que visavam anular, bem como nós vimos aqui, existia esse ensino em Mateus 15, que anulavam os mandamentos. Então, por incrível que pareça, de acordo com Deuteronômio capítulo 17, a partir do versículo 17, se não falha a memória, fala-se ali que os sacerdotes, eles deveriam ser obedecidos sem questionamento. Sem questionar. Ou seja, o que eles decidissem era lei. Então, levando por esse lado, os fariseus, eles criavam então leis, ensinos, que oprimiam muitas vezes as pessoas, não é? E essas leis não tinham base alguma dentro da Torá. Nenhuma base. Aconteceu que, por um fariseu dizer,
as pessoas obedeciam sem questionar. Aí o apóstolo Paulo deixa claro aqui, em Colossenses capítulo 2, versículo 14, que Cristo, cravando na cruz, ele desfez essas ordenanças de homens, cravando na cruz. Ao ele ser cravado lá na cruz, estava indo junto com ele aqueles ensinamentos que oprimiam as pessoas. A maldição da lei. Vamos agora para o versículo 15. Diz assim, ó. E despojando os principados e potestades, os expôs publicamente. E deles triunfou em si mesmo. Veja que o apóstolo Paulo diz que Cristo despojou os principados e potestades. De quem ele está falando aqui? De anjos? Não. Ele está se referindo ali aos fariseus e saduceus, a liderança religiosa do seu período. Cristo os envergonhou publicamente e triunfou contra eles, venceu eles. Logo, essa vitória resultou em quê? Em várias e várias pessoas para seguirem a Cristo. Agora, no versículo 16 e 17, é o versículo chave que a igreja usa para querer dizer, aqui, Paulo está dizendo que nós não temos obrigação nenhuma de obedecer. Não é isso que ele está dizendo, não. Vamos ver o que ele realmente tem a dizer aqui? Portanto, ninguém vos julgue pelo comer, ou pelo beber, ou por causa dos dias de festa, ou da lua nova, ou dos sábados, que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Preste atenção. Olha aí, ó. Versículo 16. Ninguém vos julgue pelo comer, pelo beber, por causa dos dias de festa, da lua nova ou dos sábados. Alguém pode ser julgado por aquilo que não faz? Esse é o ponto. Será que alguém pode ser julgado por aquilo que não faz? Meus queridos, meus amados, quando paramos para ver isso aqui, não há a mínima lógica em alguém ser julgado por aquilo que não está fazendo. Ok? Então, a partir do momento que a igreja de Colossos estava sendo julgada, dá a entender o quê? Eles estavam fazendo. Mas o que eles estavam fazendo? Comida e bebida, leis alimentares, dias de festa, lua nova, né? Olha que coisa interessante, vamos ler aqui. Dias de festa, lua nova, sábados e comida e bebida. Ou seja, como é que eu posso ter certeza que isso aqui eles estavam sendo julgados por fazerem coisas judaicas aqui? Porque a questão do sábado tem a ver com o judaísmo. Tem totalmente a ver com as leis judaicas. Quando se fala de lua nova, todo mês, toda lua nova, dá-se início a um novo mês no calendário hebreu, calendário semita. Então o que é que o apóstolo Paulo está fazendo aqui? Ele está deixando claro a igreja de Colosso, que não era uma igreja judaica. Não era uma igreja de origem judaica, mas era uma igreja gentílica que estava observando o calendário judaico, que estava observando as leis alimentares do judaísmo, que estava observando os sábados e ainda os dias de festas judaicos. Porque ninguém pode ser julgado por aquilo que não faz. Olha que coisa interessante. Referente a isso aqui, nós vamos ver o seguinte. Se a igreja fazia todas essas coisas, o apóstolo Paulo vai dizer no versículo 17 que todas essas coisas são sombras das coisas futuras. Mas o corpo é de Cristo. O corpo é Cristo.
Aí espera aí, se o corpo é Cristo, logo essas coisas não podem ser ruins. Aí o que a igreja usa esse texto para dizer? Ela diz o seguinte: ó, eu não vivo na sombra, eu agora estou vivendo na graça, eu agora vivo na luz, não preciso viver na sombra das coisas. É o que a igreja ensina, né? Infelizmente é o que a igreja ensina. Ah, estamos no tempo da graça, o tempo da lei passou, não é mais preciso observar essas leis. Só que é o problema, a igreja de Colosso também estava no tempo da graça, e ela observava, e o apóstolo Paulo ainda por cima defendeu. Eu estou provando aqui agora, aqui, ó. Mas vamos lá. Que são sombras das coisas futuras, mas o corpo é de Cristo. Colossenses, capítulo 2, versículo 17. Se essas coisas são sombras das coisas futuras, toda sombra é criada por um corpo, ok? Toda sombra é criada por um corpo. Imediatamente, o que é que Paulo vai dizer? Que esses mandamentos, eles refletem Cristo. Automaticamente, se você diz ser um seguidor de Cristo, você precisa estar embaixo da sombra do Todo-Poderoso. Um salmo que a igreja ama usar, mas que até hoje nunca entendeu ele. Nunca entendeu esse salmo. É o salmo de número 91. As pessoas até deixam a Bíblia aberta em casa com esse salmo, né? Salmo 91, Salmo 23, Salmo 40. É uma idolatria de salmo que só papai do céu na causa. A igreja está assim, ó, de gente que lê o Salmo 91 sem problema nenhum. Mas, meus queridos, quando paramos para ver, o apóstolo Paulo diz que essas coisas são sombra. E quem cria essa sombra é Cristo, o corpo de Cristo. Aí vem o Salmo 91 e o versículo 1, que diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. A igreja diz: estamos no tempo da graça, não andamos pela sombra das coisas, andamos na luz. Não é o que a igreja ensina. Só que a Bíblia não nos manda ficarmos embaixo da luz do Todo-Poderoso. O que a Bíblia nos manda é sim estarmos embaixo da sombra do Todo-Poderoso. Na luz, a Bíblia nos manda andarmos. Se estamos andando na luz, estamos pisando sobre ela, e não com ela acima de nós. Olha que coisa interessante, né? Andar na luz não é a mesma coisa que estar com a luz acima dele. Não é a mesma coisa. Logo, se esses mandamentos são sombra, quem cria essa sombra é quem? Cristo. Salmo 91, versículo 1. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Para você estar embaixo da sombra de Deus, você tem que, de acordo com o apóstolo Paulo, andar por esses mandamentos. Pois esses mandamentos são a sombra do Todo-Poderoso. Esses mandamentos são a sombra do Todo-Poderoso. Até aqui nós não vemos o apóstolo Paulo, em hipótese alguma, falando nada contra o judaísmo. A igreja quer pegar o versículo 16 e 17 e diz que ele está falando contra o judaísmo. Mas não está. Então ele está falando contra o que, pastor? Vamos ver o versículo 18 para tirarmos essa dúvida. Vamos lá? Versículo 18. Ninguém vos domine a seu bel prazer, com pretexto de humildade e culto dos anjos. Olha, uma aparente humildade e culto a anjos, oração a anjos, petição a anjos. Você entende? Olha aqui, ó, envolvendo-se em coisas que não viu, estando debalde inchado, estando muitíssimo inchado na sua carnal compreensão. Paulo está falando aqui contra o paganismo.
as práticas do paganismo. É contra isso que ele está se declarando aqui. Ele, em momento nenhum, está falando contra judaísmo. Olha só que coisa interessante. Agora vamos ver o apóstolo Paulo ensinando a igreja com atitudes, não com palavras, com atitudes, a guardar o Shabat, o sábado. Vamos lá. Atos dos Apóstolos, capítulo 13. Aqui, ó. Vamos lá. A partir do versículo 14. Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 14. Vamos lá? E eles, saindo de Perge, chegaram a Antioquia da Pisídia. E entrando na sinagoga no dia de sábado, assentaram-se. E depois da lição da lei e dos profetas, lhes mandaram dizer os principais da sinagoga: Homens e irmãos, se tendes alguma palavra de consolação para o povo, falai. Perceba, Antioquia, Grécia, em nada tem a ver com Israel. Então, uma igreja, uma sinagoga grega, certo? Estava ali ensinando para não judeus, as leis de Moisés. Olha que coisa interessante, né? E isso foi em que dia? Dia de sábado. Tem mais. Aqui no versículo ainda aqui no versículo, um momentinho, capítulo 13 ainda, né? Vamos lá, capítulo 13, versículo 27 e depois 43 e 44, ok? Atos dos Apóstolos, capítulo 13, versículo 27, vamos lá, 27. Por não terem conhecido a este, os que habitavam em Jerusalém, e os seus príncipes condenaram-no, cumprindo assim as vozes dos profetas que se leem todos os sábados. Perceba que a igreja primitiva apostólica guardava o dia de sábado. Versículos 43 e 44. Vamos lá. E despedida a sinagoga, muitos dos judeus e dos convertidos ao judaísmo seguiram Paulo e Barnabé, os quais, falando-lhes, os exortavam a que permanecessem na graça de Deus. Olha que essas pessoas foram exortadas pelo apóstolo Paulo a permanecerem aonde? Na graça de Deus. E permanecer na graça de Deus aqui está no contexto de obedecer às leis de Moisés. Isto é permanecer na graça de Deus. Olha que coisa interessante. Vamos para o versículo 44 do capítulo 13 de Atos dos Apóstolos. Vamos lá. E no sábado seguinte, ajuntou-se quase toda a cidade para ouvir a palavra de Deus. Ou seja, era costume da cidade, da igreja primitiva, né, gentílica, aqui era Antioquia, Grécia, observar a guarda do sábado. Olha que coisa interessante. A igreja de hoje diz, não, quem guarda o sábado é maldito. Não é isso que o apóstolo Paulo tem para ensinar de forma alguma. Vamos lá, ainda continuarmos aqui, né? Outro texto bíblico que eu quero passar encontra-se aqui em Atos dos Apóstolos, capítulo 16, versículo 11
ao 13. Vamos lá. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direito para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. E estivemos alguns dias nesta cidade. E no dia de sábado, olha aí, versículo 13. Que dia? Dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde se costumava fazer oração, e assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. Ou seja, eles iam à beira de um rio se congregarem na cidade de Filipos. Né? Olha que coisa interessante. Samotrácia. Né? Na colônia de Filipos, Samotrácia. Na parte da Macedônia. Então, olha que coisa interessante. Passaram por Samotrácia e pararam em Filipos. Ali foram se reunir em dia de sábado na margem de um rio. Simplesmente para adorar o Cristo. Vamos lá, continuarmos aqui, não é? Ok, vamos nessa. Atos dos Apóstolos, capítulo 17, versículo 1 e 2. Vamos lá. Atos dos Apóstolos 17, 1 e 2. Diz assim, ó. E passando por Anfípolis e Apolônia, chegaram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles. E por 3 sábados, disputou com eles sobre as Escrituras. 3 sábados seguidos ele debatia com os judeus daquela cidade. Em Tessalônica, ok? Na mesma igreja que ele escreveu as cartas aos Tessalonicenses. Foi lá. Ele debatia todo sábado com aqueles judeus. Agora versículo 10 ao 12 do capítulo 17. Vamos lá. Diz assim, ó. E logo os irmãos enviaram de noite Paulo e Silas a Bereia. E eles, chegando lá, foram à sinagoga dos judeus. Ora, estes foram mais nobres do que os que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. De sorte que creram muitos deles, e também mulheres gregas, da classe nobre, e não poucos homens. Isso aqui foi na cidade de Bereia, Grécia. Vamos lá ainda. Um outro texto bíblico que eu quero passar aqui para vocês. Versículo 17 de Atos 17 diz assim, ó. De sorte que disputava com os judeus irreligiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Olha que coisa interessante. Então o apóstolo Paulo, ele vivia debatendo. Ele debatia e tinha tamanho entendimento que as pessoas não conseguiam rebatê-lo. Ok? Então vamos ver aqui mais algumas coisinhas que eu quero passar para vocês aqui. Bom, aqui está a vida do apóstolo Paulo, fazendo com que a igreja guardasse o dia de sábado, todos os sábados. Todos os sábados. Até mesmo a igreja não judaica, né? Aí vamos lá agora. O apóstolo Paulo praticando as festas judaicas. Eita, Paulinho. Até agora nós vemos na vida do apóstolo Paulo ele fazendo voto judaico, ele observando o dia de sábado, ensinando a igreja a observar esse dia, né? Nós vemos até aqui ele defendendo a igreja que tinha por propósito guardar essas coisas. E agora nós vamos ver ele mesmo observando essas coisas. Olha que coisa interessante. Ele praticando.
colocando em prática aquilo que ele ensina. Quero deixar claro que, infelizmente, algumas versões das Escrituras foram adulteradas. E os textos aos quais nós iremos ler aqui, né, na minha versão, que é a Almeida Corrigida Fiel, Bíblia de Estudo Scofield, ok? Almeida Corrigida Fiel, fiel ao texto grego. O que eu tenho para passar aqui é que em outras versões é possível que esse texto não esteja assim como está na minha Bíblia. Então, vamos examinar aqui um pouquinho, né? Aqui, 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 8. Vamos ver aqui, ó. 1 aos Coríntios, capítulo 16, versículo 8. O apóstolo Paulo, se propondo ele mesmo, né, a continuar observando as festas judaicas. Olha que coisa linda. Olha só que coisa linda. Capítulo 16, versículo 8 de 1 aos Coríntios. Diz assim: ficarei, porém, em Éfeso até ao Pentecostes. O que era o Pentecostes? Isso aqui, meus irmãos, o Pentecostes é uma festa judaica, que é conhecida também como a festa das semanas. Penta vem de 50 nesse caso aqui, né? No 50º dia depois da festa dos pães asmos, né? Aconteceu que o apóstolo Paulo ele iria ficar em Éfeso, na cidade de Éfeso, até o Pentecostes. Só que há um problema. Aqui nós vamos ver que ele estava na cidade de Mileto. Ele escreveu a carta aos Coríntios estando na cidade de Mileto, ok? Então ele estava lá e escreveu e disse que da cidade de Mileto ele iria ficar em Éfeso até o dia de Pentecostes, ok? Então vamos lá. Um outro texto bíblico aqui que nós já vemos aqui também sobre a questão das festas é Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 16. Olha aqui, ó. Paulinho abençoado, dizendo que ele passou aqui ao largo de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Assim, ó, versículo 16. Porque já Paulo tinha determinado passar ao largo de Éfeso para não gastar tempo na Ásia. Apressava-se, pois, para estar, se lhe fosse possível, em Jerusalém no dia de Pentecostes. Ou seja, ele estava com vontade de participar da festa de Pentecostes, mas ele resolveu não perder tempo. E disse: eu não vou perder tempo aqui, eu vou embora logo, eu tenho que ir para a festa de Pentecostes. Então, ele decidiu, ele depois voltou atrás, né, decidiu não querer voltar novamente a Éfeso ali. Mas agora ele, na cidade de Troade, depois disso aqui, né, ele foi de Troade a Mileto. Aí ele em Mileto escrevendo a carta, ele tinha decidido uma coisa, mas em Coríntios ele voltou atrás e foi guiado para outro tipo de coisa. Ok? Então vamos ver aqui. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 7, diz assim, ó. Vamos para o versículo 6, né? E depois dos dias dos pães asmos, navegamos de Filipos, e em 5 dias fomos ter com eles a Troade, onde estivemos 7 dias. E no primeiro dia da semana, ajuntando seus discípulos para partir o pão, Paulo, que havia de partir no dia seguinte, falava com eles, e prolongou a prática até a meia-noite. Perceba que o apóstolo Paulo, aqui, ele sentia tanto prazer em falar da palavra de Deus, que ele ficou até mais de meia-noite
pregando para as pessoas, né? Ao ponto de algumas pessoas, de um jovem ainda, cair da janela. Então assim, nós vamos ver aqui o apóstolo Paulo praticando a festa dos pães asmos. Vamos ver aqui o apóstolo Paulo sendo totalmente apressado para praticar a festa de Pentecostes. E ainda sobre a festa de Pentecostes, aqui, né, ele praticando a festa de Pentecostes, a festa dos pães asmos. E aí, no que nós vemos aqui até agora, aqui, né, nesse vídeo, foi uma coisa. Vemos o apóstolo Paulo fazendo o voto judaico, como testemunho de que ele nunca falou contra as leis de Moisés. Vemos o apóstolo Paulo defendendo a igreja de Colosso por estar observando as leis de Moisés. Vemos o apóstolo Paulo ensinando a igreja primitiva a observar o sábado. E agora vemos o apóstolo Paulo vivendo uma vida inteira judaica, observando as leis, as festas judaicas. Agora, uma coisa que a igreja não consegue enxergar é aquilo que o apóstolo Paulo disse. Para terminar, na epístola de Paulo aos Filipenses, né? Primeiramente vamos para Coríntios. Primeiro aos Coríntios, capítulo 11, versículo 1, diz assim: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Perceba que o apóstolo Paulo diz: me imite, bem como eu imitei a Cristo. O apóstolo Paulo, nós vemos aqui ele observando a guarda do sábado. Vemos aqui ele observando as festas judaicas. Vemos aqui ele ensinando a favor das festas judaicas. Vemos aqui ele provando que jamais pregou contra as leis de Moisés. Jamais. Então o que ele diz? Sejam meus imitadores, me imitem. Outra coisa que ele vai dizer ainda na epístola aos Filipenses é uma coisa bem interessante. Olha aqui, ó. Epístola de Paulo aos Filipenses. Ele vai dizer isso aqui. Filipenses capítulo 4, versículo 9. O que também aprendestes, recebestes, ouvistes e vistes em mim, isto fazei, e o Deus de paz será convosco. Aquilo que nós vimos na vida do apóstolo Paulo, observando as leis judaicas, observando a guarda do sábado, observando as festas judaicas, e jamais pregando contra as leis de Moisés. O que é que ele diz? Isso fazei, e o Deus de paz será convosco. Façam essas coisas, porque isso é ensino apostólico. Quem decide entregar sua vida a Cristo tem um compromisso de imitar o apóstolo Paulo e também o seu mestre, que é Cristo Yeshua. Simples assim. Então, terminamos aqui, né? Que Deus abençoe a vida de todos vocês. Fique com Deus, em nome do Senhor Yeshua. Deus abençoe.